Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E no Make Talk de hoje eu vou falar do segundo vídeo mais eleito numa votação que eu fiz lá no Twitter, que é sobre RPG e a sua influência na minha vida. Então me sigam nas redes sociais para estar sempre atento às novidades e às outras formas de divulgação que eu faço na internet. E sem mais delongas, então, vamos para... Olá pessoas! Bom, como eu falei, né, eu vou comentar um pouquinho sobre RPG em minha vida. Para quem não sabe, RPG significa Role Playing Game. É um jogo de interpretação em que geralmente você tem uma pessoa que é responsável por controlar o mundo inteiro, ou seja, criar o universo, descrever o cenário, controlar os outros personagens que os jogadores vão interagir, os monstros, os inimigos. Então a gente geralmente ele recebe o nome do Dungeon Master ou Mestre apenas, que é a pessoa que vai ali conduzir a narrativa da aventura. Ele não é um deus, ele não é nada, ele é só uma pessoa que vai auxiliar no jogo. Para que o jogo exista, você precisa de um mestre conduzindo a história, apresentando as dificuldades, os desafios e os jogadores para desvendar eles. E o jogador, num jogo de RPG, ele vai criar uma ficha que corresponde a um personagem dele, que vai ter as características, os atributos físicos, as habilidades. E a partir dessa característica, que é uma persona da pessoa, né, só ela é capaz de interpretar, basicamente, essa persona ela vai ter suas próprias personalidades, suas próprias sonhos e tudo mais. E o jogador, enquanto estiver jogando, ele vai ter que fazer essa interpretação. Então o RPG é um jogo interpretativo. Tanto é que tem a versão do RPG que é o live action, que você literalmente interpreta fisicamente o personagem ali na aventura que está sendo narrada. Os RPGs que eu jogo são os de mesa, que se fala, né, que fica todo mundo sentadinho na mesa, ou hoje em dia, né, com os adventos da webcam e tudo mais, a gente consegue jogar virtualmente. E aí tem tabuleiros e tal, onde a gente vai montar o cenário. Enfim, basicamente RPG é isso. E o RPG ele é uma ferramenta que comprovadamente, tem alguns artigos já, até bastante, mostrando que é uma ferramenta educacional muito importante, que gera desenvoltura nos alunos e tudo mais. Vou tentar deixar alguns links sobre esse assunto também na descrição. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre como eu acho que o RPG melhorou a minha vida. Vocês podem não acreditar, mas eu sou uma pessoa muito insegura e tímida. E se eu consigo hoje em dia estar aqui, fazendo um vídeo, falando com vocês, se eu já consegui participar de peças de teatro, inclusive ganhar prêmio por causa disso, se eu consigo conversar com pessoas que eu não conheço, se eu consigo fazer contatos profissionais, se eu consigo apresentar meus trabalhos publicamente, em palco, com slides e tudo mais, e as pessoas acharem que eu apresento bem, tudo isso foi por causa que eu joguei RPG na minha adolescência. E sim, eu tenho certeza que é direta a influência, porque eu sempre, na maioria das vezes, na verdade, eu era a pessoa que assumiu o papel de mestra. Então eu que tinha que estar ali puxando a atenção das pessoas, contando uma história, fazendo as coisas acontecerem de uma forma que fosse interessante, atrativa e divertida, para que seja algo prazeroso e gostoso para todo mundo. E além disso, então, o fato de eu estar ali usando a minha desenvoltura, minha expressão corporal e linguística, para que as pessoas entendessem o que passa na minha cabeça e conseguissem se localizar dentro do mundo que eu estou mestrando, me possibilitou essa desenvoltura, essa capacidade de interagir com as pessoas, principalmente publicamente. Ah, Lúcio, mas era para os seus amigos. Mas muitas vezes a gente joga RPG com pessoas que a gente não tem intimidade, e mesmo com os amigos são muito piores do que pessoas que a gente não conhece, porque eles te zoam na cara. Então, por exemplo, quando eu mestrava, eu sou uma exímia imitadora. Então, por exemplo, se eu for imitar um corvo, eu vou fazer o seguinte som. Agora, se eu vou imitar um cachorro latino, eu vou fazer o seguinte som. E se eu for imitar um orc atacando
os personagens, eu também vou fazer o seguinte som. Porque eu não tenho dom de fazer barulho, mas era o barulho que eu fazia para criar a aura. E a galera me zoava pra caramba, né? Nesse momento eu quero deixar meu beijo pro Chirps, que é o nome do meu grupo mais antigo de RPG, são meus melhores amigos aí, coraçãozinho. Mas enfim, né? Então, essa foi uma das coisas que o RPG me potencializou no meu ser, que é uma pessoa tímida por natureza. Então assim, Lu, você não fica nervosa, então você perdeu o nervosismo? Não, não é isso. Porra, eu me tremo nas bases, eu fico nervosa, dependendo da coisa, eu sou frio, é horrível. Mas eu tenho, de alguma forma, dentro de mim, um mecanismo que eu consigo lidar com isso durante um período de tempo para fazer o que eu tenho que fazer. E isso foi o RPG que me auxiliou até essa desenvoltura. Uma outra característica que o RPG me proporcionou e que eu sou muito grata é a criatividade. Porque primeiro você lê, para você jogar RPG, sendo jogador ou mestra, você vai ter que ler muito. E nada do que você lê é desperdiçado. Põe isso na cabeça. Para que eu vou usar Bhaskara? Você pode não usar Bhaskara, mas o raciocínio que você usou para aprender Bhaskara vai facilitar o aprendizado de outras coisas na sua vida, você pode ter certeza. O mesmo vale para RPG. RPG você joga muito dado, você tem muito número, então você tem que aprender a fazer contas, você tem que aprender a fazer raciocínio lógico. Se você quer fazer mistério, você tem que aprender a fazer mistérios, né? A raciocinar de forma como as pessoas vão pensar sobre determinadas coisas. E além disso, quando você mestra, você geralmente prepara uma aventura antes, né? Vai acontecer isso, isso e isso. Só que, obviamente, os jogadores nunca fazem o que você previu quando você montou a aventura. E aí você tem que improvisar de uma forma que a aventura não se perca e você consiga, apesar deles não terem feito o que você imaginava, que você consiga recolocar eles no trilho da história que você está contando. E o meu grupo, especialmente o Chirps, eles faziam isso direto. Tem uma caverna. Eles, não vou entrar nessa caverna e foda-se. E aí eu me fodia. Mas, enfim... Isso tudo me ajudou a desenvolver também a minha criatividade, meu raciocínio lógico. E assim, como eu falei, né, além disso tudo, o RPG ele é uma ferramenta que pode sim ser usada como um recurso de ensino. E é um ensino divertido, porque é um aprendizado que é uma coisa que você aprende e já usa na hora. Então você pode pôr desafios de matemática, desafios de biologia, física, química, qualquer coisa dessas, por exemplo, numa aventura de RPG, que a pessoa vai ter que aprender aquele conteúdo e vai aprender porque ele vai ter que entender e aplicar na aventura. Não vai ser um mero decoreba. Então, assim, o RPG é algo fascinante. Existe toda uma mitologia do mal em torno dele, que são pessoas que vão para o cemitério beber sangue, etc. E isso é muito um estereótipo do mal, que não condiz com a realidade. Geralmente quem joga RPG é um bando de nerdzinho que fica na casa um dos outros comendo bastante e se divertindo e rindo e tudo mais. Isso também é um estereótipo, mas esse estereótipo faz mais sentido do que o dos bebedores de sangue em cemitério. E além de tudo, né, é algo extremamente divertido. Além de ter uma coisa que alguns jogos hoje em dia não tem mais, que é esse lance de ter amizades, criar amizades. Muitos dos amigos, dos meus melhores amigos, eu formei porque o primeiro assunto que a gente teve foi sobre RPG. E dali rolou toda a afinidade e a gente foi desenvolvendo a amizade. Além disso, hoje em dia, nos cursos de Fundamentos da Biologia Sistemática que eu dou, né, que são mais de filosofia, basicamente todos os exercícios mentais que eu passo durante a atividade, durante o curso, para as pessoas aprenderem e fixarem o conteúdo, são em alguma instância RPGs. Óbvio que muito mais simplificados, né, mas são role-playing games. E até então, os cursos que eu dei, as pessoas têm gostado muito dessa metodologia. Então, se você não conhece, procure, monte sua mesa, jogue. Existem RPGs online de diversos tipos. Existem sistemas de todos os tipos, os mais simples, os mais complexos, como, por exemplo, o GURPS. A vida definitivamente imitou as regras do GURPS, isso é fato, não é ao contrário. Enquanto os outros sistemas tentam criar regras que imitam a vida imitou o GURPS. Então, o GURPS é um sistema, e é isso. Bom, e basicamente é isso, pessoal. Então, eu tenho muito a agradecer ao RPG, porque ele me deu meus melhores amigos,
me deu essa desenvoltura em público e me criou uma capacidade de raciocínio lógico e criatividade muito grande. Se você tem crianças, eu incentivo muito que você jogue com elas, já desde cedo. Existem RPGs para menores de idade, não precisa ter sangue, não precisa ter violência, não precisa ter demônio, não precisa ter nada disso. E além disso, é um momento em que a gente aproxima pessoas, seja família, seja amigos. Então eu só tenho coisas boas a dizer do RPG, principalmente o que ele trouxe para a minha vida. Então o vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Se você achou minha maquiagem legal, são outros 2 vídeos, 2 desmaquiando a ciência que eu fiz, explicando o que é teste de hipótese, como se faz um teste de hipótese e um teste de teoria. Então não deixem de ir lá conferir, vai aparecer aqui os links. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos que acompanham o meu canal, que deixam seu like, comentam, compartilham. Sou muito grato a vocês, principalmente as 100 pessoas que sempre estão ali dando visibilidade aos meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Obrigado também às minhas madrinhas, que estão sempre aí doando, contribuindo financeiramente para a manutenção do canal. Sou muito grato e esse dinheiro me ajuda muito. E se você tem condições, considere também se tornar uma madrinha do meu canal. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Joguem RPG. Tchau, tchau.